Bom dia, meu nome é Emília Brito Cardoso e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal do Pará, uma análise das compras públicas sustentáveis como ferramenta de gestão econômica e socioambiental, realizado na Universidade do Estado do Pará em parceria com a Universidade Federal do Pará. É de comum conhecimento que, com o aumento da atividade econômica, aumento da produção e do consumo, tem-se um aumento da degradação ambiental. Essa degradação ambiental ela ocasiona a perda da biodiversidade do ecossistema, aumento da poluição, seja poluição do solo, do ar ou da água, bem como influencia na qualidade de vida das pessoas e afeta a saúde humana. Desta forma, é necessário adotar novos padrões de consumo e produção que estejam em comum acordo com o desenvolvimento nacional sustentável e remediar esses problemas ocasionados pelos padrões de consumo insustentáveis tidos até aqui. Sendo assim, as compras públicas governamentais, de acordo com a OCDE, no ano de 2017, chegaram a representar cerca de 13% do PIB nacional brasileiro. Sendo assim, demonstra um grande poder de compra referente às instituições públicas, que pode influenciar nesses padrões de consumo e produção. As instituições federais de ensino elas desempenham um papel importante para o desenvolvimento sustentável devido à sua participação na formação de profissionais mais atentos às questões ambientais e todas as variáveis econômicas e sociais. Sendo assim, visando essa alteração no padrão de consumo e produção, rumo de desenvolvimento sustentável, tem se incentivado a gestão socioambiental por parte de instituições públicas. E essa gestão socioambiental ela é fortalecida com um plano de logística sustentável, regulamentado através do decreto 7.746. Sendo assim, o PLS ele diz respeito a práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de bens e serviços. É regulamentado pela Instrução Normativa SLTI do Ministério Público de número 10.000, de número 10 do ano de 2012, deve conter o método de avaliação do plano, como ele vai ser monitorado e seus indicadores mínimos. Tem como tema, tem como temas mínimos o esgoto, coleta seletiva, compras e contratações sustentáveis, deslocamento de pessoal, energia elétrica, material de consumo e qualidade de vida. Tem por obrigatoriedade a sua divulgação eletrônica por cada instituição responsável pela elaboração do seu próprio plano. Deve conter os relatórios de acompanhamento, sejam eles divulgados mensalmente ou anualmente. E as compras públicas sustentáveis, sendo elas um tema mínimo desse PLS, diz respeito à contratação de bens e serviços pelas instituições públicas necessários para o funcionamento, né, das instituições que promovam o desenvolvimento nacional sustentável. Esses bens e serviços são bens que estejam em acordo com leis trabalhistas, leis ambientais, bens reciclados ou recicláveis, a contratação de empresas ou cooperativas de reciclagem, a adoção de logística reversa, a destinação adequada dos produtos após seu consumo. E essas compras, elas são regularizadas pela Lei Federal de número 12.349, no ano de 2010, que alterou a Lei 8.636 do ano de 93. Esta Lei de 93 ela é responsável pela regulamentação do processo licitatório. A sua alteração de 2010 inclui a modalidade de licitação sustentável. Essa modalidade de aquisição ela dá priorização pela aquisição de produtos e bens que promovam o desenvolvimento nacional sustentável, promovendo assim uma harmonização entre os interesses econômicos, ambientais e sociais. Interesses econômicos, atender a necessidade, né, do órgão, desde que seja economizado o máximo de recurso possível dentro da adoção dos critérios sustentáveis disponibilizados, porque nem sempre os bens que são considerados sustentáveis são baratos. Então, a licitação ela prevê que deve ser adquirido aquele bem mais barato possível, de acordo com os critérios exigidos. Então, nem sempre esse interesse
vai ser adotado quando se considera fatores econômicos, fatores ambientais. E fatores ambientais dessa compra está justamente relacionado ao que foi mencionado anteriormente, ao processo de despejo do produto depois da sua utilização, destinação adequada no aterro sanitário ou adoção de logística reversa, o tipo de material utilizado na fabricação daquele produto, o processo de transporte daquele produto e os critérios sociais dizem respeito às condições de trabalho, né? Respeito pelas leis trabalhistas, respeito pela vida humana, a exclusão de trabalho análogo à escravidão ou trabalho infantil, incentivando um desenvolvimento do mercado sustentável, pois através dessa demanda espera-se que a oferta seja aumentada, adequando o mercado a novos padrões de produção. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar as compras públicas sustentáveis celebradas pela Universidade Federal do Pará, investigando o compromisso da instituição enquanto propagadora e incentivadora do desenvolvimento nacional sustentável, identificando se a instituição ela cumpre com as metas estipuladas no Plano de Logística Sustentável divulgado pela mesma e seus respectivos prazos. A metodologia utilizada na elaboração desse trabalho é de caráter dinâmico, utilizando um estudo de caso único realizado na Universidade Federal através de um levantamento bibliográfico acerca do conceito do PLS, das compras públicas sustentáveis, a normatização de ambas e documental referente ao plano da universidade, né? E entrevista semi-estruturada junto à Pró-Reitoria de Administração e o setor responsável pelas compras, a Diretoria de Compras e Serviços. Sendo assim, com a elaboração desse trabalho, foi possível identificar que a gestão ambiental de instituições públicas ela é estimulada através da implementação do PLS, que define os objetivos, metas e ações, e quando se refere a instituições de ensino, esses objetivos eles são ainda mais amplos, porque envolvem uma gama de pessoas diferentes, envolve projetos de extensões, projetos de capacitação, projetos de conscientização além das ações efetivas. A divulgação do PLS da UFPA foi feita em 2019 no site da mesma. Ele é um mecanismo de gestão orçamentária e socioambiental, assim como diz a universidade, pois ele garante, ou deveria garantir, a maior transparência dos gastos realizados pela universidade e a maior propagação, né, dos interesses ambientais, incentivando assim a comunidade acadêmica como a comunidade geral a adotar práticas sustentáveis, tendo a UFPA como um modelo. E a implementação do PLS faz parte do compromisso da racionalização dos gastos públicos, a transparência e a efetividade dos recursos disponíveis, né? E nas entrevistas realizadas, constatou-se que os servidores, em especial os pregoeiros responsáveis pelo planejamento e execução das compras, não possuem um controle do que de fato seriam os bens e serviços sustentáveis. A UFPA ou o PLS não fornece a esses pregoeiros um catálogo de bens sustentáveis que eles devem dar a devida prioridade. Há uma falta de transparência quanto aos gastos efetuados no geral e os gastos efetuados de forma sustentável. Apesar da UFPA colocar no seu PLS que é um compromisso, a implementação do PLS é um compromisso com a transparência dos recursos direcionados à universidade, não há essa transparência, porque relatórios não são divulgados, quanto aos gastos feitos na universidade de forma geral, ou os gastos que foram feitos de forma sustentável, os tipos de produtos adquiridos, os recursos direcionados. Não há entre o setor responsável pelas compras um controle sobre esses dados, certo? E a ausência dos relatórios de acompanhamento prejudica o alcance dos resultados. Por exemplo, o PLS da UFPA coloca como meta atingir 60% das celebrações feitas através da modalidade de registro de preço, mas sem o relatório não tem como evidenciar se essas metas serão ou foram cumpridas.
O prazo para divulgação dos relatórios referentes à alteração e preferência pela modalidade registro de preço teve como prazo fevereiro de 2020 e até a presente data esse relatório não foi divulgado. Além disso, referente às compras públicas sustentáveis, a UFPA tem como meta aumentar em 5% o número de itens sustentáveis adquiridos em relação ao ano anterior, ou seja, aumentar em 5% a aquisição de bens sustentáveis, tendo como referência o ano de 2018. Porém, não tem relatórios referentes aos gastos no ano de 2018, então não é possível realizar uma comparação quantitativa com 2019 para averiguar se essa meta é possível de cumprimento. Não há dados referentes, aos gastos de 2018 nem 2019. A elaboração de licitações com especificações sustentáveis, adotando a exclusividade de licitação para microempresas e empresas de pequeno porte, tem como meta a celebração de 60% dos editais na modalidade de registro de preço. Mas, como já foi dito, não tem relatórios, não tem dados referentes ao quantitativo de licitações elaboradas de outras modalidades ou da modalidade de registro de preço para que possa direcionar 60% delas para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. A divulgação de relatórios anuais, análise dos editais vigentes do índice de compras, mais uma vez, não foi divulgado. E a efetividade das compras públicas sustentáveis, ela depende do setor responsável estar atento aos critérios de sustentabilidade exigidos nas licitações. É importante que os responsáveis pelas compras eles sejam capacitados, tanto para facilitar o processo de compra, quanto para comprar o mais conscientemente possível, não para comprar o que eles acham que deveria ser sustentável. O conhecimento ele é muito importante para que as compras sejam feitas de modo mais eficaz. Sendo assim, conclui-se com a realização desse trabalho que a ausência dos relatórios mensais ou anuais torna inviável a mensuração de metas para a efetividade do PLS. Ele tem, assim, então, uma implementação deficitária. Descumpre a Instituição Normativa número 10 de 2012, o artigo 12, que diz que devem ser divulgados os relatórios de acompanhamento, o plano precisa ser revisado, analisado todo ano, para então ser ajustado de acordo com as necessidades reais da instituição. Então, se não há relatórios, se não há dados, não tem como avaliar o que precisa melhorar, o que precisa ajustar na implementação do plano. E ao descumprir suas próprias metas e não divulgar os dados completos, a UFPA é falha ao ser um modelo de sustentabilidade para a sociedade e comunidade acadêmica. É indispensável que o monitoramento periódico da implementação do plano seja feito para averiguar o seu funcionamento, ajustar e então ter uma implementação adequada. Obrigada pela atenção.